E, Beatriz, só para a gente destacar também, é verdade que o QG da campanha de Flávio Bolsonaro está se mudando aqui para São Paulo? A ideia é talvez ficar mais perto do próprio governador Tarcísio? Exatamente, viu, Tiago? Esse QG, né, que estava aqui em Brasília até então, mudou então para São Paulo, em um imóvel que fica localizado na região do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. E é justamente para isso, para conseguir ter mais agendas públicas com o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é, né, pré-candidato à reeleição do estado. E a tentativa é justamente ter mais proximidade, ser visto, né, mais vezes com Tarcísio de Freitas, como aconteceu ontem, e já tem também até uma próxima data, né, que é o próximo domingo, onde terá a convenção partidária do Partido Liberal e vai ter a presença então também de Tarcísio de Freitas. Volto com você, Tiago. Bem lembrado. Beatriz, direto de Brasília, com os bastidores da campanha eleitoral, até daqui a pouquinho. Deixa eu voltar com os nossos comentaristas, Dora e Vilela. Ô Dora, por que o senador Flávio Bolsonaro não consegue de vez esse apoio do Centrão? Até o Centrão percebeu que as coisas estão difíceis. Como se traduz isso para a gente? Olha, ali a questão é um pouquinho mais complicada. É porque o Flávio Show, erradamente, ele não conhece as coisas, ele não sabe como as coisas funcionam. Ele achou que esse pessoal iria para ele por gravidade, porque como é todo mundo anti-Lula, e não querem, isso ele supôs, né? Esquecendo que esse pessoal já esteve com Lula, esse Centrão já esteve com Lula lá nos primeiros governos, então não tem tanto horror assim. Ele achou que esse pessoal iria por gravidade, aí ficou tranquilo, não precisava se preparar, não precisava adular, não precisava negociar, não precisava coisa nenhuma. E agora que as coisas e os ventos estão mudando, pior ainda, esse pessoal, ele não percebeu que esse pessoal está preferindo perder com um Lula que não pode concorrer à reeleição do que ficar se submeter às vontades da família Bolsonaro, ou até mesmo se arriscar a ganhar com eles, porque aí é um Flávio Bolsonaro que iria, se ganhasse, concorrer a reeleição em 2030. E a fila para 2030, ela já está grande. Inclusive, o governador Tarcísio de Freitas faz parte dela e tem mantido um pragmático corpo mole em relação à campanha do Flávio Bolsonaro. E, Vilela, nesse momento, o Republicanos declarar efetivamente o apoio à campanha de Flávio Bolsonaro melhora a situação do tempo de televisão dele, né? Exatamente. Se pensarmos em termos da propaganda do horário eleitoral gratuito, que perdeu força nos últimos anos, é bem verdade que especialmente até o processo eleitoral de 2014 ainda era muito forte a questão da televisão. De 2018 para frente, 2018 com a vitória de Bolsonaro, com pouquíssimo tempo, a gente já percebeu claramente uma mudança de chave em relação a outras mídias, mas ainda assim é uma mídia importante, uma candidatura como a de Flávio Bolsonaro, que vai polarizar, pelo menos em tese, é o que busca polarizar em relação ao atual presidente Lula, precisa de fato de um tempo de televisão robusto e de uma certa unificação política em torno do seu nome, dentro de um campo mais conservador. E nesse sentido vai tendo dificuldades, não adianta, não é realmente, Flávio Bolsonaro não é uma figura que primeiro seja imbatível, esteja ali despontando na frente, coisa que vai fazer com que, por osmose, eventuais outros grupos políticos venham apoiar, e da mesma forma também não é uma liderança nata, é um herdeiro político e que precisa demonstrar a capacidade de aglutinar quadros. Porque sem isso, vai perdendo, inclusive, essa possibilidade de criar uma notícia positiva, um fato positivo, uma campanha que tem convivido todos os dias com fatos negativos, muitos deles gerados dentro do seu próprio núcleo político.